dia 5 de agosto, Santa Ceia do Senhor, com o clamor do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família? As finanças? A saúde? A vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida está na fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo, pela restauração da vida de todo aquele que crê. Dia 5 de agosto, Santa Ceia do Senhor, com o clamor do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. Em todos os templos do Ministério Mudança de Vida. E em São Paulo, Bispa Cléo realizará 2 reuniões, às 9 e às 18 horas. Graças a Deus. Muito bem, deixa eu ler essa passagem, que você só pode entender de forma espiritual. Então, Isaías 20, do 1 até o 6. No ano em que o general, enviado por Sargom, rei da Síria, atacou Asdod e a conquistou, nessa mesma ocasião, o Senhor falou por meio de Isaías, filho de Amós, e disse: tire o pano de saco do corpo e as sandálias dos pés. Ele obedeceu e passou a andar nu e descalço. Disse então o Senhor: assim como o meu servo Isaías andou nu e descalço durante 3 anos, como sinal e advertência contra o Egito e contra a Etiópia, assim também o rei da Síria, para a vergonha do Egito, levará nus e descalços os prisioneiros egípcios e os exilados etíopes, jovens e velhos, com as nádegas descobertas. Os que confiavam na Etiópia e se vangloriavam no Egito, terão medo e ficarão decepcionados. Naquele dia, o povo que vive deste lado do mar dirá: vejam o que aconteceu com aqueles em que confiávamos. A quem recorreremos para nos ajudar e nos livrar do rei da Síria? E agora, como escaparemos? Nós entendemos 2 coisas aqui. Aliás, bem mais que isso. Mas, primeiro, a capacidade de uma pessoa de se lançar num projeto, num propósito, no chamado da vida dela. Quantos realmente são capazes de não olhar para lado nenhum, não se preocupar com o que as pessoas pensam ou o que elas acham, mas simplesmente ouvir a Deus e seguir? Não muitas. Não muitas. Isaías foi chamado com um propósito especial. E nós vemos um homem totalmente entregue. Uma pessoa que se lançou naquilo que Deus o chamou para fazer, corpo, alma e espírito. Naturalmente que espírito, porque senão não teria conseguido fazer o resto. Se eu não me lanço primeiro, se o meu espírito não se volta totalmente para Deus, não vou conseguir dominar minhas emoções e me entregar. Pode parecer engraçado, mas não tem nada de engraçado. Parece sim, mas não é. E alguém pode dizer: isso não pode ser verdade, esse homem
não andou quase que totalmente nu por 3 anos, simplesmente para mostrar ao povo a condição em que eles estavam espiritual. Sim. Estamos falando de um outro tempo, do tempo dos profetas. Estamos falando de um tempo em que Jesus ainda não tinha vindo. E o Senhor sempre trabalhou com muita força para levar o seu povo a entender a vontade dele. E isso me encanta. Porque nós vemos a maneira de Deus trabalhar. Nos detalhes. As formas de Deus trabalhar, que são múltiplas, para levar uma pessoa a entender o que Ele quer que ela entenda. Bom, mesmo assim, muitos não entendem. Muitos não se submetem ao que Deus quer. O Senhor queria mostrar que o povo confiando no Egito, na Etiópia, e não nele, confiando em forças que no momento tinha capacidade talvez de protegê-los, aquilo os levava a uma condição totalmente desprotegida. Eles estavam nus espiritualmente. Quando a tua confiança passa a estar em alguém ou em alguma coisa, você está nu espiritualmente, descoberto, sem proteção nenhuma. Muitas pessoas estão assim. Elas confiam no emprego, depois perdem o emprego. Isso não é incomum a gente ver isso acontecendo. Uma pessoa vem, eu estou desempregado, preciso de um emprego. Ele busca de Deus o emprego. Depois ele deixa de Deus. Porque ele só queria um emprego. Algumas pessoas, elas não querem realmente estar como servas, mas elas querem aquilo que Deus pode proporcionar só. Como algumas pessoas não querem cumprir com propósito, elas querem existir, mas existir humanamente. Elas querem uma honra para elas e não para Deus. Eu encanto com o Isaías, porque se ele quisesse glória para ele, ele não não obedeceria a Deus, por exemplo, numa situação dessa. Ele não faria isso. Quantas pessoas que Deus pede bem menos, mas elas não conseguem fazer a entrega, elas não se lançam. É muito comum, põe para cima, por gentileza. É muito comum você encontrar pessoas dizendo que querem muitas coisas. Mas você não vê uma entrega de verdade para viver aquilo. O Isaías era um profeta. E você vê um homem totalmente entregue à vontade de Deus, à ordem de Deus. Totalmente. Ali como um instrumento para levar o povo a ver a condição espiritual em que estavam, em não dependerem de Deus. Então, às vezes a pessoa, ela está dependendo, como disse, ela depende do emprego, ela depende de uma herança, ela depende de uma pessoa, ela depende de um relacionamento. Ela depende de um medicamento, ela depende de um tratamento, ela não depende de Deus.
ela depende do que ela tem. Tem gente que ela tá, o medo dela é... Quando eu estava vindo, eu vim embora para São Paulo, eu deixei a minha casa lá montada com tudo que eu tinha. Bom, eu mantive, etc. Resumindo, quando meu filho veio e então, que era um projeto que eu tinha, eu queria ele aqui, o outro já tinha vindo. Então, bom, agora aquele tempo cessou, tinha que vender e eu não tinha onde colocar minhas coisas. Então eu doei tudo. Tudo que eu tinha, todas as minhas coisas todas eu doei. Então, quem eu sentia que precisava, quem me pediu, eu doei tudo. E alguém me perguntou assim: você não sentiu nada? E simplesmente tudo, era a sua história, a tua casa, tuas coisas, tudo seu ali. Eu disse não. Não, de verdade. Tinha findado aquele tempo. E Deus me colocou no mesmo propósito, mas agora numa direção, numa outra direção. E eu estou à disposição de Deus. Quando chegar a hora de eu refazer algumas coisas, e se chegar, porque estou à disposição de Deus. A partir do momento que eu coloquei o pé no barco, não tem como eu manter um em terra, outro... Eu tenho que seguir agora. Não tem volta. Não tem como voltar. Está tudo, já queimei tudo. Então... Mas não sentiu nada? Como pode não sentir nada? Não. Eu não estou apegada a isto, eu estou apegada ao propósito. Se eu tivesse que lamentar, lamentaria outras coisas, não isso. Talvez a minha perda de privacidade, algumas coisas que eu primo, que eu sou mais reservada, gosto de ficar mais no meu canto, e às vezes isso me coloca a minha posição numa vitrine, e eu prefiro estar mais reclusa, mas não é possível. Então, se eu tivesse que lamentar, lamentaria isso, mas não lamento também, tenho que seguir. E para alguns, até para minha mãe, ela um dia chorou no telefone e disse: estou preocupada com você, você está sem casa, cadê suas coisas? Eu disse: mãe, essa não é a visão da minha vida. Se chegar a hora, eu vou fazer as coisas. Deus sempre cuidou de mim nos mínimos detalhes, vai continuar cuidando. Eu não dependo disso, de um sofá, ou de uma coisa, ou de uma cama. Eu dependo de Deus. Eu dependo dEle. Então, quando essa é a minha vida, são minhas escolhas, cada um tem as suas. A primeira é você depender de Deus inteiramente e confiar nele. Totalmente. E aí, o que você quer para a tua vida? O que Deus te chamou para fazer? Quais são os seus sonhos? Então, você deve se lançar nisso com força. Porque essa era a vida do Isaías, e ele se lançou com força. Está entendendo isso? Ele entrou totalmente no propósito. A vontade de Deus. Isaías, agora você vai andar por 3 anos seminu. Para mostrar para o povo a condição espiritual deles. Foi a maneira que Deus usou para mostrar ao povo como eles estavam sem depender dele.
E ele fez. E o Senhor, eu vejo muito bacana o Senhor dizendo, assim como o meu servo Isaías andou nu e descalço durante 3 anos, como sinal e advertência contra o Egito e contra a Etiópia. Quer dizer, ele fez aquilo com um propósito, porque ele vivia com propósito. E quando uma pessoa, ela entra no propósito, ela se coloca à disposição de Deus, ela depende de Deus, a vida dela é guiada por Deus. Não tem como ela não ser honrada. Mas aqueles que dependeram do Egito e da Etiópia, o rei da Síria, que era mais forte, veio e levou aquele povo cativo, envergonhados. E aí a Bíblia diz assim, os que confiavam na Etiópia e se vangloriaram no Egito, terão medo e ficarão decepcionados. Porque quando você depende de alguém, de alguma coisa, você pode se decepcionar. Mas quando você depende de Deus, você não se decepciona. Porque Deus não decepciona. Ao contrário, Ele faz sempre infinitamente mais, além do que você poderia imaginar. Mais. Além. Naquele dia, o povo que vive deste lado, com aqueles que confiávamos, a quem recorremos para nos ajudar e nos livrar do rei da Síria, e agora, como escaparemos? Por quê? Porque a dependência estava no lugar errado. E agora, como é que nós vamos escapar? Nós dependíamos deles e eles foram subjugados. Aquilo que eu dependia daquilo. E aquilo não pôde me guardar, não pôde me livrar, não pôde me proteger. Você está entendendo ou está não? Não pôde. Então, o que pode? Onde deve estar a sua segurança e confiança? Em Deus. Se você coloca a sua segurança, a sua confiança no Deus vivo, Ele não te decepciona. E não tem como Deus fracassar. O Egito, a Etiópia, pode fracassar, porque pode vir um mais forte do que ele, como o rei da Síria, e subjugá-lo. E quem estava dependendo da proteção deles, e agora? Como é que nós vamos escapar dessa? Porque o rei da Síria foi mais forte que o Egito e a Etiópia, e agora? Porque sempre pode. Você confia numa coisa, sempre pode vir algo inesperado. E você, naquele momento, perdeu o chão. E agora, o que eu vou fazer? Mas o Senhor avisou antes. Ele usou o profeta como sinal e advertência. E eu creio que Deus tem falado, tem dado sinais, advertido. Ele tem dirigido, só não entende quem não quer. O que Deus tem dirigido você a fazer? Dependa de mim, confie em mim em qualquer situação. Não dependa do que você está vendo, dependa de mim. Confie em mim. Tudo pode falhar e fracassar, mas eu não vou falhar com você. Aquilo que eu tenho com você não vai falhar, não vai fracassar. Dependa de mim. Porque algumas pessoas estão dependendo de outras coisas e estão agarradas àquilo como uma tábua de salvação, é isso aqui, e eu não posso perder isso aqui. Não, se agarra a Deus. Porque se você entra no propósito, depende de Deus. Deus sempre te surpreende, Ele não te decepciona. Por que tem gente decepcionada? Porque não dependeu de Deus. Dependeu do amigo, dependeu do fulano, do cicrano, do dinheiro, da posição, do não sei o quê. Dependeu de sei lá o quê, menos de Deus.
E se você quiser uma vida realizada, precisa aprender a depender de Deus. Precisa se lançar em Deus com confiança. E mais, tudo que você propor a fazer, tudo aquilo que Deus colocar diante de você, para você fazer, aquilo que está dentro do teu espírito, que você sente que Deus te colocou naquilo, faça de verdade, não faça nada mais ou menos. Pega o exemplo do Isaías. Se eu sou profeta, eu estou aqui para o que Deus quiser. O que Ele quiser que eu faça, eu vou fazer. Se eu estou nisso aqui, Deus me colocou nisso, eu vou fazer o que é preciso. Por que algumas pessoas não são realizadas? Exatamente por isso. Elas não se lançam nas coisas, elas não se entregam. Elas não estão dispostas a fazer tudo que realmente é preciso para atingir aquele objetivo. Estou dizendo tudo que é preciso dentro da palavra, não é a qualquer custo fora da direção de Deus, não é isso não. É dentro da vontade e direção de Deus, aquilo que a Bíblia nos ensina como correto. Como correto. É muito diferente de uma pessoa dizer, eu vou a qualquer custo aí no mundo. Não. A nossa posição é diferente. Nós fazemos tudo que é preciso em Deus. Em Deus. Dentro da vontade de Deus, a gente se lança nas coisas. Muitos cristãos poderiam viver e muitos poderiam estar vivendo coisas bem superiores, bem maiores, se realmente se lançassem nas coisas, naquilo que eles dizem que querem para a vida. Isso é foco, isso é determinação, isso é comprometimento, isso é capacidade de sacrificar, porque uma pessoa andar nua e descalça por 3 anos como um exemplo, como sinal e advertência para o povo, é um grande sacrifício. Eu gosto, ainda bem que não estou nesse tempo. Então, é um grande sacrifício. Quem quer passar por isso? Mas isso aqui ilustra o nível de comprometimento de uma pessoa. Altíssimo, o de Isaías. Altíssimo. E muitos estão comprometidos com muitas coisas, menos com Deus, com o propósito da vida, com aquilo que elas dizem que querem, mas prova, cadê? Inclusive com elas mesmas. Porque se algumas pessoas estivessem realmente comprometidas com a vitória delas, elas se lançariam mais. E muitas não se lançam. Você veria muito mais pessoas dedicadas ao reino de Deus, às coisas de Deus, a obedecer a Deus e assim por diante. Eu vejo pessoas que se organizam na vida para tudo encaixar para o trabalho, para o evento tal. Eu não vejo a mesma disposição para o reino de Deus, até porque é o que eu tenho batido. Infelizmente, são poucas as que priorizam as coisas espirituais. As pessoas, a maioria, não prioriza as coisas espirituais. E tudo começa e termina com um espiritual bem alicerçado. Você quer ir além? Se comprometa com Deus, com o propósito da sua vida, com o seu chamado, com aquilo que você diz que quer. Você quer sucesso, você quer realização na tua vida. Mas para isso tem que se lançar de verdade. Aquela história, eu estou na chuva, eu vou me molhar. Eu sou profeta, eu estou aqui para fazer o que Deus me mandar fazer. Peraí, essa é a minha profissão, então eu vou ser o melhor nisso aqui. É o que Deus tem para mim, eu vou fazer o meu melhor. Eu quero viver coisas maiores em Deus, eu vou dar condições para Deus. Eu poderia confiar em muitas coisas como muitas pessoas confiam.
Mas eu vou confiar em Deus, porque tudo pode falhar. Pode vir um mais forte e derrotar, como foi com o Egito e a Etiópia. O rei da Síria foi mais forte que eles. E quem estava dependendo deles, sofreram a decepção. Como a Bíblia fala aqui mesmo, foram decepcionados. Mas quem está dependendo de Deus, não tem nada nem ninguém mais forte que Deus. E operando Deus, ninguém pode impedir. Quando Deus dá uma ordem de vitória para a vida de uma pessoa, ninguém pode impedir. Então, o que eu tenho que fazer? Confia em Deus. Invoca a Deus. Se lança de verdade em Deus e naquilo que você sabe que é o que Deus tem para a tua vida. E não tem erro. Porque a única forma de você ter sucesso em tudo é dependendo de Deus. Amém? Então, com esse espírito de dependência total e confiança, é que você deve entrar agora, dobrar os joelhos e falar com Deus. E olha, Deus, é isso aí mesmo, eu entendi. Talvez hoje você está com medo de se lançar, de tomar uma atitude mais ousada na tua vida, de manifestar a fé de uma forma mais ousada. Não tenha medo, não. Não tenha medo, não. Faça e faça com coragem, porque não tem erro. Quando uma pessoa realmente ela depende de Deus, ela se lança em Deus com confiança. A confiança dela, o olhar dela está em Deus. Ela jamais fracassa. Jamais. Tudo que você faz para o reino, tudo que você faz por intermédio da fé, você jamais sofrerá frustração. Ainda que o mal tente mostrar que está caminhando para essa direção, é uma mentira. Não tem como. Tudo que você investe através da fé, você depende de Deus, você busca Deus, manifestando a fé, você termina em honra. Sempre, tudo o final daquilo é honra, não é decepção aqui, não é frustração, não é escravidão, não é vergonha. Não é. De jeito nenhum. E é aqui, ó, Deus vai avisando o que a pessoa tem que fazer. O profeta passou 3 anos ali como um exemplo. O que ia acontecer se eles não dependessem. E depois aconteceu exatamente aquilo que eles viram, que eles tiveram como sinal ali através do profeta. Aconteceu com eles, porque eles não ouviram a Deus. Eles não se voltaram, não dependeram de Deus. E Deus espera que cada um faça isso. Ouça a voz de Deus. Ouça o que o profeta está falando. Pega os exemplos e se lança. Com confiança. Confia em Deus em qualquer situação, porque você não será decepcionado, como diz a Bíblia. Amém?